Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui para dar sequência ao tutorial sobre Orca Slicer, onde vou mostrar para vocês como calibrar corretamente a sua impressora utilizando as ferramentas disponíveis no Orca Slicer. E hoje eu vou mostrar para vocês como calibrar corretamente a retração, que é uma das calibrações que eu considero mais difíceis, mas eu vou trazer aqui para vocês de maneira rápida e fácil. Eu peço aí para quem gostar do vídeo, que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão, tá? Fazendo isso, vocês vão estar ajudando o canal a crescer e incentivando, né, para eu estar trazendo aí sempre conteúdos novos e inéditos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos nos certificar que vamos escolher a impressora correta para essa calibração, tá? Clicando aqui, aqui você vai escolher a impressora. Aqui em Filament, vamos escolher o filamento que vamos utilizar para essa calibração. Tá? Clicando aqui também. Aqui você vai escolher o tipo de filamento e o filamento que você vai fazer. Pode ser ABS, PETG, PLA e qualquer outro tipo de material. E aqui embaixo vamos escolher a altura de camada, que eu recomendo para todos os testes uma altura de camada de 0.2. E aqui eu vou utilizar nessa impressora um bico 0.4. Aí você vai poder escolher o bico da sua preferência. Para iniciar esse teste, vamos clicar aqui em Calibration, Retraction Test. Vai aparecer aqui uma janelinha com algumas configurações. Eu vou explicar para vocês como proceder aqui nessa parte, tá? Primeiro aqui uma dica muito importante. Se você está instalando uma impressora aí do zero e não sabe quais os parâmetros iniciais para fazer o teste de retração, você pode abrir aí um software, por exemplo, o software Cura. Aí você faz a instalação da sua impressora, provavelmente o perfil dela vai se encontrar lá. Aí você vai abrir e vai verificar aí qual o tamanho da retração, tá? Aí você vai chegar e vai, por exemplo, se a sua impressora for Bowden e lá no Cura a retração tiver, por exemplo, 4 milímetros, aí você vai pegar esse valor e vai trazer para cá para fazer o teste próximo a esse valor. Por exemplo, essa impressora que eu estou utilizando, a retração dela, assim que eu instalei ela aqui, o perfil dela aqui no Orca Slicer, ela veio com o tamanho de retração de 7 milímetros, tá? Então, para fazer esse teste, eu vou utilizar aqui Start Retraction Length. Eu vou utilizar um valor entre 4 e 8 milímetros, tá? E aqui nos passos, 0.1 é pouco. Eu vou utilizar aqui nos passos Steps de 0.2. Então eu vou fazer esse teste de retração entre 4 e 8 milímetros e utilizar passos de 0.2. Então ele vai fazer o teste de retração para mim da seguinte maneira: 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 até chegar a 8 milímetros, tá? Se a sua impressora for Direct, aí já vão mudar esses parâmetros, né? Eu recomendo você começar aqui esse teste de retração, se a sua impressora for Direct, de 0.1 até 1, até 2, tá? E você utiliza aqui passos de 0.1. Eu vou clicar OK, só para mostrar para vocês o que ele vai fazer. Ó, eu gerando esse teste para a impressora Direct
de 0,1 até 2 milímetros, ele vai criar essa torre onde cada parte dessa aqui, que temos essa saliência, ele vai representar um teste de retração. Aqui 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 e assim por diante até chegar em 2 milímetros, tá? Então eu vou voltar lá. Eu vou novamente em Calibration, Retraction Test, porque esse teste aqui não é o correto para minha impressora, que ela é uma impressora Bowden, que é aquela que tem o tubinho lá por onde passa o filamento, que é chamado de tubo PTFE. Eu vou colocar aqui os valores que eu considero adequado para fazer o teste para ela, entre 4 e 8 milímetros. É claro que isso aqui eu estou jogando esses valores e são valores aproximados. Se eu fizer com esses valores e eu não conseguir atingir o resultado, eu posso começar aqui com valores entre 1 e 4, por exemplo, tá? E aqui eu já mudo os passos, eu vou colocar passos de 0.2, porque senão o teste lá ele vai ficar muito grande e pode inclusive se descolar da mesa na hora do teste. Então eu recomendo fazer não fazer assim um teste muito grande, porque senão você vai ter as duas torres lá, vão ficar muito grandes e podem se descolar da mesa na hora do teste. Então é bom fazer por etapas, tá bom? Então eu vou clicar OK. Ele vai perguntar se eu quero salvar o teste anterior, eu vou dizer que não. E ele vai gerar para mim a torre do teste de retração, tá? Então, após realizado aqui esse teste, vamos aqui fatiar, clicando em Slice. Vamos exportar o G-Code, clicando aqui em Export G-Code File e mandar imprimir. Após a impressão, eu vou vir aqui com vocês analisar os resultados, tá? E falar um pouquinho sobre algumas dicas lá para vocês que eu considero muito importantes. Após a impressão, eu obtive aqui os seguintes resultados, tá? Eu obtive essa peça aqui do teste de calibração e podemos ver que ela veio bem cabeluda, né? Cheia de fiapos. Aí, como eu já tenho uma certa experiência, eu deduzi que o meu filamento ele estava com umidade. A maioria das pessoas, quando chega nesse resultado, elas tentam novamente com outros valores, tá? E não vão conseguir, porque o filamento, quando ele se encontra umedecido, é muito difícil você conseguir fazer o teste corretamente. Então, o que eu fiz? Para eu ter certeza, eu peguei o carretel desse filamento, coloquei ele na desumidificadora, na caixa desumidificadora, e peguei um filamento que eu tinha quase certeza que ele não apresentava umidade. E eu fiz novamente o teste de retração com esse outro material, tá? E eu obtive aqui esse resultado, tá? Tem alguns fiapos, mas ele já me serviu como teste, porque aqui eu possuo algumas partes que não apresentam fiapos, que eu posso setar lá nas configurações de retração, tá? Eu peguei aqui um valor de 7.2 como o teste de retração. Então eu peguei esse valor de 7.2
que eu obtive que eu considero que eu obtive o melhor resultado. Isso aí também vai muito da percepção. Você vai olhar lá o teste de calibração, vai verificar a parte que não que se encontra mais limpa e vai utilizar para setar aí a retração na sua impressora. Então vamos agora lá no Orca Slice. Vamos nas configurações da impressora, clicando aqui ao lado em Edit Presets, tá? E aqui nas configurações da impressora temos a quarta opção, que é Extruder. Vamos clicar. E aqui temos a área onde configuramos a retração. Inclusive, eu já setei aqui, que é 7.2, tá? Essa impressora, ela é aproximadamente isso aqui mesmo, tá? Pode parecer alto, mas aqui ela funciona direitinho na hora da impressão. E aqui temos a velocidade de retração, que é mais uma dica também que eu vou deixar para vocês. Vocês vão pegar esses valores. Se, por exemplo, a sua impressora você está instalando e não existe um perfil, você vai pegar esse perfil de outro software fatiador. Por exemplo, eu recomendo o software Cura. Você vai, faz a instalação e verifica esses valores aproximados aqui e vai setar aqui na velocidade de retração, tá? Então, essa dica é muito importante. E também, geralmente, o fabricante, quando você não tem o perfil da sua impressora em algum software fatiador, geralmente a fabricante ela vai fornecer esses valores para você. Tá? Então, aqui vamos salvar, clicando aqui no disco. Vamos clicar OK. Vamos fechar. E está pronto aí o teste de retração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui, essa parte de calibração, pouca gente gosta de fazer, mas eu considero essencial para você obter uma qualidade excelente nas suas peças. Como eu consigo deixar a superfície de topo bem lisinha. E eu explico, isso tudo tem a ver com a calibração. Se você fizer a calibração correta da temperatura, da velocidade de impressão, do fluxo, você vai atingir resultados excelentes, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!